Minha mãe morreu na terça. Na quinta, eu encontrei minha sobrinha roubando as joias dela. A chave ainda estava na minha mão quando empurrei a porta do quarto. Mariana Congela. A sacola de pano cheia de colares e anéis da minha mãe pendurada no ombro dela. Diego, meu sobrinho, segurava a caixa de pratarias que a vovó guardava há 40 anos. Tia Ana, ela começou, mas a voz morreu. O velório foi ontem, eu disse, sentindo o sangue gelar. O enterro é amanhã. O que vocês estão fazendo aqui? Diego largou a caixa na cama. A vovó queria que a gente ficasse com isso. Olhei em volta. Gavetas abertas. Armários vazios. Manchas no chão onde antes ficavam os móveis antigos. O relógio de parede do meu avô tinha sumido. Os quadros. As toalhas bordadas. Minha mãe tinha morrido havia 3 dias. E eles já tinham começado a saquear. Mas isso foi só o começo. Porque o que eu descobri depois me fez perceber que eles não começaram naquele dia. Eles começaram muito antes. Respira. Eu preciso que você entenda quem era minha mãe. Dona Cleusa, 78 anos. Viúva. 3 filhos. 7 netos. Uma casa simples cheia de memórias. Móveis antigos, joias de família, histórias de 50 anos de casamento. Ela morreu dormindo. D-Rame. Fui eu que encontrei, porque eu era a única que visitava todo dia. Meus irmãos Carlos e Júlio mal apareciam. Mas quando ela morria, eram eles que choravam mais alto no velório. Nunca casei. Nunca tive filhos. Então sempre fui a filha invisível. A que cuidava, mas nunca brilhava. No velorio, todos solucarão. Mariana fez discurso emocionado. Diego abraçou os primos chorando. Carlos disse que nossa mãe foi a melhor do mundo. Eu acreditei em cada lágrima. Combinamos voltar a casa depois do enterro. Segunda-feira. Todos juntos. Para organizar os pertences com respeito. Só que na quinta, 2 dias antes do enterro, a vizinha ligou. Dona Irena. Disse que tinha visto movimento estranho. Carros. Gente entrando e saindo com caixas. Peguei a chave reserva e fui até lá. E encontrei meu sobrinho saqueando o quarto da minha mãe. Mariana chorou quando eu exigi explicação. Disse que o pai dela, Carlos, deu permissão. Que cada neto podia escolher uma lembrança. Uma lembrança? Eu disse, olhando as sacolas cheias. Isso é uma lembrança? Diego me encarou. A vovó queria que as coisas ficassem com a família. Não vendidas. Mandei eles saírem. Liguei para Carlos. Esperei que ele ficasse chocado. Que dissesse que não sabia. Mas ele disse: Ana, você está exagerando. São só coisas. Mamãe gostaria que os netos tivessem lembranças. Meu estômago embrulhou. Carlos, eles levaram o aparador de Jacarandá. O relógio do vovô. As pratarias. E daí? No fim vai ser tudo dividido mesmo. Desligui tremendo. Liguei para Julio. Contei tudo. Ele suspirou. As crianças só queriam algo da vovó. Não é nada demais. Júlio, metade da casa sumiu. Silêncio. Você sabia? Perguntai. O Carlos comentou algo sobre os meninos escolherem umas coisinhas. Desliguei na cara dele. Voltei à casa. Troquei a fechadura. Naquela noite, recebi 47 mensagens. Mariana me chamando de egoísta. Diego dizendo que eu estava destruindo a família. Carlos furioso, dizendo que eu não tinha direito de trancar a casa. No enterro, ninguém falou comigo. Mas naquela noite, sozinha, comecei a pensar. Se eles levaram tudo em 2 dias, o que mais tinha sumido antes? E foi quando eu decidi investigar. E descobri algo que me deixou sem chão. Você acha que conhece sua família. Até descobrir o que eles fazem nas suas costas. Voltei à casa com um caderno. Fiz inventário completo. Comparei com fotos antigas. E percebi, coisas já tinham sumido antes da morte dela. O anel de formatura do meu pai. O relógio de ouro. Uma escritura de terreno. Isso não aconteceu depois que ela morreu. Aconteceu enquanto ela estava viva. Liguei para Dona Irene. Os netos visitavam minha mãe nos últimos meses? Assim, principalmente o Diego. Sempre muito atencioso. Meu coração disparou. Ela parecia bem? Dona Irene agitou.
Teve uma vez que eu vi ela chorando depois que ele saiu. Perguntei o que era. Ela disse que era emoção de ver o neto. Desligui. Fui direto ao banco. Como procuradora dela, pedi os extratos dos últimos 12 meses. E quase caí da cadeira. Transferências. Dezenas. 83 mil reais. Pequenas quantias. 1.000 aqui, 2.000 ali. Sempre para a mesma conta. Diego. Nos últimos 8 meses, meu sobrinho tinha drenado as economias de vida inteira da minha mãe. Imprimi tudo. Mãos tremendo. Marquei reunião com Carlos e Júlio. Eles chegaram irritados, dizendo que eu estava atrasando o inventário. Coloquei os extratos na mesa. Carlos ficou branco. De onde você tirou isso? Do banco, respondi. 83 mil reais. Para o Diego. Vocês sabiam? Júlio pegou os papéis. Era empréstimo. Ele ia devolver. Eu quase ri. Empréstimo. Júlio, ela tinha 78 anos. Vivia de aposentadoria. Essas eram as economias dela. E ele sugou tudo. Carlos cruzou os braços. Ela quis ajudar. Ele estava com dívidas. Ajudar? Eu disse, voz tremendo. A vizinha viu ela chorando. Ele manipulou uma velha doente. Silêncio. Vocês sabiam, eu disse devagar. Os dois sabiam que ele estava tirando dinheiro dela. Júlio baixou os olhos. Ele é meu filho, Ana. E ela era nossa mãe. Peguei os papéis. Vou ao advogado amanhã. Esses 83 mil vão ser deduzidos como adiantamento de herança. Diego já recebeu a parte dele. Carlos explodiu. Você vai destruir esse menino. Não, eu disse, levantando. Ele destruiu a própria avó. E vocês deixaram. Mas tinha mais. Porque quando o advogado começou a investigar, descobrimos algo que ninguém esperava. O terreno que tinha sumido, Diego tinha forjado uma procuração. Vendeu o terreno por 120 mil reais. 3 meses antes da minha mãe morrer. Ela nem sabia que tinha perdido a propriedade. Total, mais de 200 mil reais. Roubados de uma senhora de 78 anos pelo próprio neto. A verdade sempre aparece. Sempre. Com as provas da procuração falsa, fui à polícia. Carlos me ligou gritando. Disse que eu estava mandando o sobrinho para a cadeia. Que era uma traição à família. Treco! Eu disse. Traição foi o que ele fez com a mãe de vocês. O processo foi rápido. Perícia grafotécnica confirmou. Assinatura forjada. Diego tinha falsificado o documento para roubar o terreno. Julio me implorou para retirar a queixa. Disse que Diego tinha 2 filhos pequenos. Que eu estava destruindo a família. Ele destruiu sozinho, respondi. No julgamento do inventário, tudo veio à tona. Os 200 mil reais foram considerados adiantamento de herança. Diego ficou sem nada. E mais, teve que devolver metade do valor, que seria dividido entre mim, Carlos e Júlio. Mas Diego não tinha dinheiro. Tinha gastado tudo. O juiz bloqueou bens. Carro. Conta bancária. Mariana foi obrigada a devolver as joias. Os outros netos, os móveis. Carlos e Júlio ficaram com vergonha. A história vazou na família inteira. Nas rodas de amigos. No bairro. Diego pegou 2 anos de pena alternativa por falsificação de documento. A família explodiu. Carlos não fala mais comigo. Me bloqueou em tudo. Júlio manda mensagem de vez em quando, dizendo que eu exagerei. Que perdoar é divino. Os netos me chamam de bruxa nas redes sociais. Mas sabe de uma coisa? Eu durmo tranquila. Porque hoje, moro na casa da minha mãe. Guardei cada foto, cada objeto, cada memória. Restaurei o aparador. Comprei um relógio igual ao do meu avô. Coloquei tudo no lugar ponto e toda noite, quando sento na sala dela, eu olho para as paredes cheias de história e penso. Ela confiou em mim. A filha invisível. A que não brilhava. A que não tinha marido nem filhos. Mas fui eu quem defendeu ela. Fui eu quem lutou pela memória dela quando os outros só queriam o dinheiro. E toda noite, quando sento na sala dela, eu olho para as paredes cheias de história e penso. Ela confiou em mim. A filha invisível. A que não brilhava. A que não tinha marido nem filhos. Mas fui eu quem defendeu ela.
Fui eu quem lutou pela memória dela quando os outros só queriam dinheiro. Se essa história tocou você, se você já viveu algo parecido ou se indignou com a Ana, deixa seu comentário contando o que achou. Sua experiência pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa história. A força da gente está em se unir.